A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com foco na lição Apocalipse, o livro do trono. Aproveite para deixar o seu feedback com seus comentários, seu like ou seu dislike. Se inscreva no canal se ainda não o fez e acione aí o sininho para receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Juntos e unidos abençoaremos muitas outras vidas através dessas reflexões bíblicas. Portanto, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. O textuário da reflexão bíblica de hoje está em Apocalipse capítulo 4, versículo 2 e será lido no tópico 1 desta reflexão. Na verdade aplicada, o pastor William Barros, ele afirma que, independente das circunstâncias, podemos perseverar confiando no Senhor, pois o seu reino é supremo e eterno. O texto de referência está em Apocalipse capítulo 4, versículos 3 a 6, no qual João ele descreve o trono, o que estava sentado nele e o que estava ao seu redor. Dentro do desenvolvimento escatológico, o contexto bíblico, ele fala do tribunal de Cristo, trono no qual Jesus estará sentado nos ares e distribuirá à igreja arrebatada galardões, recompensas por tudo que tiver sido feito em prol do reino de Deus na terra e que os servos e servas de Deus não tenham sido aí devidamente recompensados em vida. Também fala do juízo do trono branco ou juízo final, no qual Jesus estará sentado para pronunciar as sentenças de condenação a quem rejeitou as ofertas de salvação por terem prazer em viver um estilo de vida ímpia contrário aos propósitos de Deus para a vida humana. No livro de Apocalipse, fala ainda do trono de Satanás e do trono que será ocupado pelo anticristo, do qual ele governará o mundo sob total influência de Satanás, assessorado pelo falso profeta e por uma confederação de nações. Além destes tronos, dentre as 44 menções ao termo trono no livro de Apocalipse, está o alto e sublime trono, visto por Isaías, por Ezequiel e pelo velho apóstolo durante a sua prisão na ilha de Pátimo, também conhecida como a Ilha da Morte. No alto e sublime trono está assentado o soberano Senhor do Universo, numa posição de soberania e poder perpétuo que o habilita a levar adiante o plano estabelecido antes da fundação do mundo de congregar em Cristo todas as coisas. É sobre o alto e sublime trono que nós vamos nos debruçar na reflexão bíblica de hoje, partindo do convite feito por Deus a João, que está em Apocalipse capítulo 4, versículos 1, a parte B, e também o versículo 2 que diz: Sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Este texto ele evidencia que o trono, além das ideias de autoridade, de poder de julgar, suas características habilitam a quem está assentado nele o poder de oferecer também proteção e livramento. O senso de proteção divina é tão perfeito que até mesmo para mostrar a João o que aconteceria depois na terra, após o arrebatamento da igreja, Deus convidou a João a sair da terra, se apresentar diante do seu trono e ver tudo de uma posição privilegiada, dada a distância dos terríveis acontecimentos que vão desencadear sobre os habitantes da terra e a proximidade do trono de Deus. O grande diferencial do trono de Deus é que ele é elevado, é perfeito, é sublime, é santo e o seu domínio abrange todas as nações, é a representação espiritual do trono terreno de Davi, é o local a partir do qual Jesus ele vai governar o mundo, é de onde emanará autoridade para que os 12 apóstolos se assentem sobre as 12 tribos de Israel para julgá-las e para que a igreja reine com Cristo sobre as nações que estiverem tido aí acesso ao milênio. O alto e sublime trono é eterno, de eternidade a eternidade. Diferente dos demais tronos nos mundos físico e espiritual, que são temporários, são transitórios, são limitados aos propósitos específicos a que eles se destinam e também são falíveis. O fato de Jesus estar sentado à mão direita do trono de Deus o coloca aí numa posição de confiança e aprovação plena, acima de todo principado e potestade, soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, a quem também estão sujeitos todos os seres angelicais e todas as autoridades espirituais e terrenas. Justiça e juízo são a base do trono de Deus, ou seja, o alto e sublime trono no qual Jesus se assenta sobre ele é marcado pela justiça, pelo justo juízo em benefício ou em desfavor de quem quer que seja.
totalmente oposto do que vem ocorrendo ao longo da história da humanidade, cujos principais ou a maioria dos governos são marcados por corrupção, violência e totalitarismo. Ainda que em todos os tempos Deus executou e executa seus juízos, o principal foco quanto aos justos juízos de Deus está relacionado com o futuro eterno, tanto dos justos quanto dos ímpios. Um bom motivo aí para o cristão evitar querer buscar fazer justiça aos moldes do sistema mundano, pois ainda que pareça estar demorando ser manifestada a justiça divina, ela vem no momento adequado e na justa medida. É oportuno ressaltar que, se Deus deixasse João ver, ainda que em visão, o desenrolar dos juízos divinos sobre os habitantes da terra, a sensação que João sentiria por também estar na terra era de que ele também estaria sendo alvo do juízo divino. Seria como se Deus, apesar da fidelidade comprovada de João a Deus, o tratasse como tratará os ímpios. Ainda que João experimentasse apenas sensações, seria uma injustiça por parte de Deus, e isso é totalmente incompatível com a sua justa justiça. Por isso, como símbolo da igreja arrebatada, João ele foi retirado da terra para somente depois ver o que aconteceria nela. A promessa divina ao rei Davi foi a de que um de seus descendentes reinaria perpetuamente, a depender apenas de sua fidelidade integral a Deus. No anúncio do anjo Gabriel a Maria, que era descendente da linhagem do rei Davi, foi dito que o filho, fruto da fecundação sobrenatural, herdaria o trono de Davi, em cumprimento ao anúncio de Isaías, que profetizou dizendo: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. No entanto, havia um impasse, pois Jeconias, o último descendente de Davi, da linhagem de Salomão, a reinar sobre Judá, do dia 9 de dezembro de 598 a 16 de março de 597 a.C., com apenas 18 anos de idade, Jeconias ele foi amaldiçoado por Deus a não ter descendente sobre o trono de Davi, sobre a nação de Israel. Por isso, na genealogia traçada por Mateus, fica provado que Jesus, como descendente de Davi, não está sob essa maldição, pois José, descendente de Davi, pela linhagem de Jeconias e Salomão, filho de Davi, José era apenas pai adotivo de Jesus e não pai biológico. Portanto, José não forneceu material genético para sua fecundação no útero de Maria. Já na genealogia traçada por Lucas, fica provado que Jesus, filho biológico de Maria, era descendente de Davi pela linhagem de Natã e não por pai de Salomão, cuja descendência foi amaldiçoada em Jeconias. Outro detalhe extraordinário é que, na linhagem de Davi, por parte de Natã, nenhum descendente de Davi se assentou no trono de Israel para reinar sobre a nação. Portanto, Jesus será o sucessor direto de Davi, sem nenhum outro rei entre Jesus e o rei Davi. Em Jesus se cumprirá a promessa de Deus a Davi de que seu descendente herdará o trono de Davi e reinará eternamente, tendo em vista que o seu reinado perfeito abrangerá o mundo terreno no reino milenial e o mundo espiritual por toda a eternidade. A retomada e o ressurgimento do trono de Davi, dominando sobre a nação de Israel, é o resultado direto da conduta ilibada de Jesus, que venceu como ser humano comum, sem cometer quaisquer ilícitos nos mundos físico e espiritual, conforme exigido por Deus de Davi e de seus descendentes reais. Jesus, se assentando no trono de Davi, também é uma forma de Deus honrar seus servos e suas servas fiéis, que vão reinar com Jesus no milênio, como luz para iluminar as nações e para a glória do povo de Israel. Conforme profetizado por Isaías, o reinado de Jesus será marcado pela justiça, segurança, prosperidade, temor a Deus e pela expansão do conhecimento a respeito de Deus. No capítulo 4 do livro de Apocalipse, João ele fez o melhor que pôde para, dentro das limitações humanas, descrever, detalhar o personagem assentado no trono, os personagens que estavam ao seu redor e o majestoso cenário que viu. Os 24 anciões é uma representação das duas alianças por meio dos patriarcas, das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos, símbolos da igreja cristã, servindo e reverenciando o personagem assentado no trono.
sendo aí uma representação dos salvos do Antigo e do Novo Testamento. Essa é a mais adequada interpretação, pois em nenhum momento, aí no contexto bíblico geral, seres angelicais são chamados ou mencionados como anciões, como presbíteros, e a forma como eles aparecem, vestidos de brancos e com coroas de ouro na cabeça, faz aí uma ligação às promessas de Jesus aos salvos, à igreja e não aos anjos. As vestes brancas é uma alusão à vida de santidade vivenciada pelos servos e servas de Deus na terra. As coroas de ouro na cabeça é símbolo da vitória dos servos e servas de Deus que, como galardão, vão receber coroas. Além disso, como co-herdeiros de Deus com Cristo, os servos e servas de Deus, glorificados, eles ocuparão a posição de príncipes para reinar com Cristo no milênio. Quanto aos 4 seres viventes, vistos por João, transitando no meio e também ao redor do trono, envolvidos em adoração contínua, em harmonia com o contexto bíblico, em especial as visões do profeta Ezequiel e do profeta João, é consenso se tratar de querubins que assistem na presença de Deus e representam a santa presença de Deus na terra ao aparecerem guardando o acesso ao jardim do Éden e à árvore da vida, estampados no tabernáculo e no templo, colocados em cima do propiciatório na tampa da arca da aliança e executando juízos em obediência à ordem divina. Além disso, o contexto bíblico apresenta Deus como sendo aquele que habita entre os querubins, que estão aí sempre prontos a adorá-lo e a executar suas ordens. As 7 lâmpadas de fogo acesas diante do trono, representando os 7 Espíritos de Deus, fala da perfeição divina em conhecer todas as coisas, expressando assim tanto a onisciência quanto a onipresença de Deus, pois nada escapa do seu olhar e de sua santa presença. O pastor William Barcos, ele pondera em seus comentários que o conhecimento deste fato deve levar o cristão a buscar viver uma vida de santidade e obediência à palavra de Deus, tendo em vista que Deus ele abomina o pecado, esquadrinha os corações dos homens e entende todas as imaginações dos pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas próprias ações, e Deus, ao culpado, ele não tem por inocente. Ainda o fato de as 7 lâmpadas de fogo representarem os 7 Espíritos de Deus aponta também para a misericórdia de Deus, pois em Deus, conhecendo plenamente todos os pecados de uma pessoa, por meio do seu Santo Espírito, Deus ele trabalha para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, dando-lhe oportunidade de arrependimento dos seus pecados e de conversão genuína a Cristo Jesus para receber o perdão dos pecados, receber o livramento, receber a bênção de Deus na vida. No trono estava sentado um personagem majestoso cujo esplendor e glória impressionou a João, que se utilizou de termos comparativos na tentativa de se expressar o melhor possível na descrição da beleza do que viu. Ao ser elevado aos céus, João se deparou com o soberano do universo assentado no trono, numa posição de tranquilidade, de quem está no controle de todas as coisas, de autoridade suprema que protege e ampara quem comparece diante do seu trono. Uma pequena amostra do que cada servo e serva de Deus vai se deparar após o arrebatamento da igreja. Diante disso, resta ao cristão bradar como o apóstolo Paulo e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A primeira descrição daquele que estava assentado no trono foi a de que ele possuía a aparência das pedras de jaspe e de sardônica. Essas 2 pedras, a de jaspe e de sardônica, elas faziam parte do peitoral que era colocado no sumo sacerdote no Antigo Testamento, colocadas na 4ª fileira, representando as tribos de José e de Benjamim, os 2 filhos de Raquel com Jacó. Esse fato indica que, além de majestoso e singular, quem está sentado no trono está numa posição também de juiz, apto a julgar com justiça. De acordo com os mineralogistas, a pedra de jaspe é semi-transparente e possui 15 variedades de cores diferentes, mas em geral possui a cor verde forte, às vezes marmoreada de branco e manchada de vermelho e amarelo. A pedra de sardônica, em algumas versões bíblicas, é denominada de ônix. Trata-se também de uma pedra de várias cores, consistindo de camadas de cores diferentes, com predominância do marrom vermelhado. Dado a beleza do tom da cor e a transparência da pedra de jaspe, combinado com as diferentes camadas de cores da pedra de sardônica, João ele se utiliza delas para comparar o esplendor e a beleza da presença de Deus.
Da mesma forma que João as utiliza também para falar do fulgor e da glória da Nova Jerusalém que João viu descer do céu em Apocalipse capítulo 21. Para o estudioso da Bíblia, Henry Barclay Swett, João ele toma o cuidado de não dar detalhes antropomórficos quanto à fisionomia corporal de Jesus, ele apenas detalha o brilho como de pedras preciosas valorizadas por suas belezas radiantes. O mesmo cuidado adota outros escritores sagrados que se limitam a realçar o brilho e a fortíssima luminosidade da presença de Deus. O arco celeste ao redor do trono representa a aliança de Deus com Noé de que não mais destruir o mundo com água. Além de representar a esperança de salvação, restauração e livramento, antes de Deus aplicar seu juízo sobre os habitantes da terra aliados do anticristo, o arco celeste, o arco-íris com 7 cores, na forma como ele é apresentado nas escrituras sagradas, ele alerta para a realidade de que Deus ele há de trazer juízos sobre quem rejeitar sua oferta de redenção por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Nos dias de Noé, ele e sua família foram salvos por terem obedecido às orientações de Deus, construído e adentrado na arca, numa época que nem chuva existia e a terra era regrada apenas pelo orvalho da noite. A arca tipificava Jesus, que agora se permitiu ser visto pelo apóstolo João, assentado no alto e sublime trono, pronto para cumprir o que prometeu para salvar os fiéis e punir os ímpios. O escritor aos Hebreus ele apresentou Jesus como sendo o sumo sacerdote capaz de intermediar as necessidades humanas diante de Deus e prover salvação, perdão, restauração e livramento a quem, por Jesus, se chegar a Deus. Há quem afirme que os acontecimentos que desencadearão no período tribulacional devem acontecer antes da parousia, antes da volta de Jesus, pois o arco-íris apareceu no céu após o dilúvio. No entanto, como símbolo da aliança de Deus com o ser humano, no que se refere aí à destruição dos ímpios, dos que rejeitarem os propósitos de Deus para a vida humana, o arco-íris, desde os dias de Noé, já prenunciam que haverá um novo juízo de Deus a ser executado. Ou seja, já conclama a humanidade a se converter à vontade de Deus, a fim de se livrar do futuro juízo, do qual o profeta Malaquias descreve da seguinte forma: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Se fosse para a igreja arrebatada experimentar o temporal de tribulação descrito em Apocalipse capítulo 6 ao capítulo 18, que se assemelha ao que o profeta Malaquias descreveu, Deus não o teria mostrado antes a João no capítulo 4 de Apocalipse, como também nem precisaria ter avisado antecipadamente sobre os futuros juízos. Como eu disse antes, o arco-íris, na forma como ele aparece no céu após o dilúvio, tem 7 cores, numa alusão à perfeição divina no seu pacto, na sua aliança com Noé. No entanto, aqui em Apocalipse capítulo 4, versículo 3, a parte B, João descreve o arco celeste como tendo apenas uma cor, a cor semelhante à esmeralda, uma cor verde que, além de falar de vida, também é uma das pedras que estavam no peitoral do sumo sacerdote, representando a tribo de Judá, da qual Deus levantou Davi como rei de Israel e prometeu um sucessor eterno. O livro de Apocalipse é o livro da consumação de todas as coisas. Portanto, esse fato explica João ter visto e descrito o arco celeste, o arco-íris, com apenas uma cor, pois a perfeição divina, representada nas 7 cores do arco-íris, se consolidou na pessoa de Jesus, o descendente de Davi pela linhagem de Natã, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis e senhor dos senhores, que representa a unidade divina, e está assentado no seu alto e sublime trono para julgar o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. A visão que João teve do trono divino mostra que o cristão deve, mesmo em meio às crises, às lutas, às tribulações e às aflições da vida, manter-se firme e confiante, pois o cristão está debaixo do governo soberano, misericordioso, amoroso, poderoso, justo e eterno de Deus. Quando João foi arrebatado, ele viu coisas cujo vocabulário humano é incapaz de escrever com toda a precisão de beleza e grandiosidade. Para o apóstolo Paulo, o mesmo ocorrerá com a igreja no arrebatamento.
Em Romanos, capítulo 8, versículo 18, Paulo diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, Paulo complementa: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A extraordinária visão de Deus em seu trono de glória deve ser vista como um chamado ao despertamento espiritual para que os servos e servas de Deus permaneçam firmes na fé em Cristo, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida. E em assim se comportando, ter a gloriosa experiência de ser semelhante a Jesus, porque assim como ele é, o cristão o verá. Confie em Deus, descanse nele, pois no que depender de Deus, ele é fiel para cumprir o que prometeu e fazer muito além do que lhe pedimos ou pensamos. Basta que o ser humano cumpra a sua parte, permanecendo fiel ao Senhor, para vivenciar no arrebatamento da igreja tudo o que Deus planejou para a sua igreja. Mantenha os seus olhos fixos em Cristo Jesus e deseje ardentemente, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.